Neste vídeo abordaremos sobre o poder constituinte derivado decorrente, mais especificamente dos limites constitucionais que condicionam seu exercício, tema de inegável relevância para a dogmática jurídica brasileira. O presente trabalho compõe-se como parte integrante das atividades acadêmicas da disciplina de Teoria da Constituição, ministrada pelo professor Abson Lopes no terceiro período do curso de Direito do Centro Universitário Unibalsas. A equipe é formada pelas universitárias Elaine, Yara, Camille, Vitória e Eulis Karine. Convém elucidar, em primazia, que em uma federação como a do Brasil, a qual é baseada na descentralização política e na repartição de competências, é essencial compreender como os Estados-membros exercem sua autonomia política, financeira e administrativa sem violar os preceitos constitucionais. Este seminário será estruturado de forma lógica e progressiva. Abordaremos desde os limites constitucionais até conclusões críticas e doutrinárias. O poder constituinte derivado decorrente é rigorosamente subordinado à Constituição Federal, devendo respeitar limites formais, como a separação de poderes e o princípio da simetria, materiais, especialmente as cláusulas pétreas, e os implícitos, fundados em princípio como a dignidade da pessoa humana e o devido processo legal. Esses limites funcionam como salvaguardas contra abusos legislativos e garantem que a autonomia dos Estados se mantenha compatível com os pilares do Estado democrático de direito. O Supremo Tribunal Federal exerce papel central na preservação dessa ordem por meio do controle de constitucionalidade. A autonomia dos entes federativos é fundamento do federalismo cooperativo brasileiro, que permite, em outras partes, que os estados elaborem suas próprias constituições. Essa autonomia deve respeitar os princípios da Constituição Federal. Na prática, é muito comum que os estados ultrapassem seus limites constitucionais, exigindo assim a intervenção da interpretação do STF. Cabe à Corte garantir que essa autonomia seja exercida dentro das regularidades, garantindo a estabilidade do Pacto Federativo. O poder que o Estado tem para fazer suas próprias constituições deve seguir alguns princípios da Constituição Federal. O primeiro é o princípio da supremacia da Constituição, que quer dizer que nenhuma norma estatal pode contrariar a Constituição Federal. O segundo é o princípio da simetria, que exige que os estados sigam uma organização parecida com a Constituição Federal, principalmente na forma dos 3 poderes e nas regras básicas. Os 3 princípios são importantes, porque garantem que, mesmo com a autonomia, os estados continuem seguindo as bases da Constituição do Brasil. Os 3 princípios são importantes, porque garantem que, mesmo com a autonomia, os estados continuem seguindo as bases da Constituição do Brasil. Quanto aos municípios, prevalece a divergência. Parte da doutrina entende que a lei orgânica municipal decorre apenas da competência administrativa, estando subordinada a constituições federal e estadual, não tendo poder constituinte real. Por essa ótica, não haveria autonomia constituinte, mas apenas regulamentar. Em contraponto, alguns autores reconhecem o poder constituinte do terceiro grau, ainda que restrito, fundado na autonomia política prevista no artigo 18 da Constituição Federal. Essa interpretação busca reforçar a legitimidade das leis orgânicas como expressão normativa local. A aplicação e interpretação desses limites tem sido objeto de frequente análise por parte do STF, cuja jurisprudência serve como parâmetro definitivo para os estados. Vamos ter também a ADI número 3.254, onde o tribunal invalidou a criação de cargos em comissão sem a devida vinculação de funções de direção, chefia e assessoramento, por afrontar o princípio da legalidade e da moralidade administrativa.
Um exemplo notório que podemos citar é a ADI número 3.485, onde o Supremo reafirmou que as alterações no regime jurídico dos servidores públicos devem respeitar o princípio da legalidade e da impessoalidade, sob pena de inconstitucionalidade. Além disso, a Corte tem se posicionado sobre o uso das medidas provisórias pelos Estados, reiterando que tal instrumento só é válido se tiver previsão expressa na Constituição Estadual e desde que respeite os limites materiais e temáticos da Constituição Federal. Comparar o federalismo brasileiro com outros países ajuda a entender melhor o nosso sistema. Por exemplo, nos Estados Unidos, os estados possuem autonomia para criar leis, até mesmo em áreas sensíveis como o direito penal. Isso traz liberdade, mas pode gerar desigualdade. Já na Alemanha, o federalismo é mais controlado. Os estados têm poder, mas eles devem seguir bem as regras fixas da Constituição. Já o Brasil adota um sistema misto, onde ele tenta equilibrar a autonomia dos estados com a unidade nacional. Para isso funcionar, é essencial ter limites bem definidos no poder dos estados, a fim de garantir, assim, a igualdade, estabilidade e segurança jurídica. A aplicação muito rígida dos limites constitucionais, do poder constituinte e derivado decorrente, pode enfraquecer a autonomia dos estados. Apesar de sua função de manter a unidade jurídica, a centralização no STF, embora necessária, cria conflitos entre a Constituição e a liberdade dos estados para legislar. Por isso, é importante buscar um equilíbrio que preserve a coesão nacional sem comprometer a unidade federativa, fortalecendo o federalismo mais cooperativo e funcional. Diante do exposto, infere-se que o poder constitucional derivado decorrente, embora fundamental para a autodeterminação dos Estados-membros, deve ser exercido com estrita observância aos limites formais, materiais e principiológicos da Constituição. Visto que esses limites garantem a estabilidade do Estado, coesão federativa e ainda evita rupturas institucionais como as já vivenciadas na história do Brasil.